Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de vontade. Muitas vezes você fica dependendo aí da vontade para agir. Saia desse cenário, porque a vontade ela acaba, ela muda, ela se transforma dependendo dos estímulos que você tiver. Se você for depender da sua vontade, com certeza eu já te aviso de antemão que os seus projetos, seus sonhos, seus objetivos, eles não vão acontecer. E eu quero te mostrar isso, eu quero te colocar isso aqui no conteúdo de hoje para poder te ajudar e poder transformar aí os seus resultados de forma muito mais efetiva. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a se transformarem e a mudarem os seus resultados, a construírem melhor os seus resultados. Esse é o nosso grande foco aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, passa a seguir a gente aqui, que tem muito conteúdo importante. A gente coloca conteúdo aqui toda semana para te ajudar. E nesse final de ano tem muito conteúdo aqui para você poder realizar muito mais em 2026. Vamos lá então ao nosso conteúdo aqui de hoje. Se você depende da motivação, você vai se perder nesses seus objetivos e nesses seus sonhos. A motivação, ela é como se fosse um combustível inicial. Sabe o foguete quando precisa romper a barreira ali para sair da estratosfera, da atmosfera, para poder entrar em órbita? A motivação é basicamente isso. Ela só é um arranque para você poder. E aí entra também dentro da motivação a coragem, porque sem a coragem, muitas vezes a motivação até mesmo sem sentido. Mas a motivação somente no teu dia a dia, ela vai ser encerrada quando tiver o seu primeiro obstáculo. Porque daí você já vai sentir dificuldade, você não vai saber como resolver, e aí começa a desanimar, começa a voltar para o seu estado de repouso, porque a motivação ela faz a gente se colocar em movimento apenas, né? Então, ó, motivo para a ação, motivo para agir. Esse é o, né, vamos dizer assim, a tradução mais óbvia do que é motivação. Mas eu vou precisar de outras ferramentas ou de outras formas de combustível para eu seguir em frente, porque senão eu vou parar, eu vou desistir. A verdade ela é dura, mas ela precisa ser dita para você, para que você consiga de fato avançar e ter melhores resultados. Você vai precisar de muita coragem diariamente para decidir seguir em frente, porque a resistência ela é forte, a resistência ela é grande. Ela vai fazer você desistir. E isso acontece com muita frequência, por isso que as pessoas acabam não tendo sucesso. Porque a resistência é tão grande de te fazer ficar parado que você acaba desistindo. Só que você tem que entender esse jogo. Você tem que entender que a dificuldade, ela faz parte desse jogo. Só que os objetivos, eles não precisam de motivação. Os objetivos, eles precisam se transformar em algo diferente, que é coragem, que é disciplina, que é vontade. Eu tenho muita vontade de fazer você ter sucesso. Então eu venho aqui todas as semanas trazendo conteúdo para você. Porque se fosse depender da minha motivação, talvez eu já tivesse desistindo. E eu estou aqui há mais de 4 anos trazendo resultado, conteúdo para você, para que você consiga perceber isso. Então eu preciso fazer com que os métodos funcionem, porque toda semana eu estou aqui, toda semana eu tenho 2 vídeos inéditos para você. Isso significa que eu incorporei um método aqui dentro do meu dia a dia para poder trazer cenários melhores para você aí. O erro comum, qual que é? O erro é você ficar achando que existe um momento certo, que existe uma data correta, uma energia apropriada para isso. Isso é fantasia. Isso, na verdade, é falta de coragem de querer assumir responsabilidades. Falta de coragem de assumir os riscos, porque existem riscos. Falta de coragem de você encarar o que as pessoas vão falar de você, o que as pessoas pensarão de você. Isso pouco importa. Pouco importa, porque o que é importante é você avançar, é você ir para frente, é você transformar, é você ter a possibilidade de ajudar pessoas, de ajudar vidas. E você está parado, achando que as coisas vão ter um momento adequado. E o que realmente funciona? Clareza, você precisa ter clareza daquilo que você quer fazer. Você precisa ter entendimento daquilo que você quer fazer. Então você estabeleça um objetivo e deixe claro esse objetivo para você. E se você tiver dúvida, pergunte para as pessoas, apresente o seu objetivo para algumas pessoas, pergunte se elas entenderam.
se elas compreenderam, se está claro para elas. E aí, a partir do momento que estiver claro, você divide em passos simples. Como construir uma casa? Divida em atividades sequenciais e também de forma clara. Isso faz você ter mais ânimo de fazer as coisas. Isso vai deixar de você procrastinar, porque quando tem clareza, fica fácil saber o que precisa ser feito, e aí eu faço. Procrastinação, ela acontece quando eu não sei o que fazer, eu não tenho clareza do que precisa ser feito, qual é o próximo passo, e aí eu começo a fazer coisas que são gostosas para eu fazer, que eu tenho afinidade, e não coisas que precisam ser feitas. Então, eu preciso que criar uma rotina para isso, que sustente essas ações, e aí os passos me ajudam a criar essa rotina. Eu vou revisando isso semanalmente, se está avançando, se precisa ter ajustes para a próxima semana, e aí eu vou avançando e vou tendo resultados com muita certeza. Isso é um hábito. Se você pegar esses pontos aqui e colocar isso numa disciplina de execução, isso vai se tornar um hábito. Você pegar o seu objetivo, traçar isso de forma clara, desdobrar isso em etapas ou passos e começar a realizar e começar a revisar isso, se torna uma rotina, se torna um hábito e aí você vai ter com certeza muito mais sucesso. O que acontece, né, se você não seguir esses métodos e tiver, né, falha no método, tá certo? O que vai acontecer? As metas, elas se repetem todos os anos, você não realiza as metas, você não realiza os seus objetivos, os seus sonhos. Eu acho que você deve estar cansado disso, né? Se você chegou até esse momento aqui no vídeo, eu acho que você está cansado desse cenário se está acontecendo aí dentro do seu dia a dia. Então faça uma mudança, comece a realizar as coisas de forma metodológica, sistemáticas, faça 2026 diferente, aproveite esses 3 meses e pratique isso que eu estou colocando aqui para você ter resultado. Você não precisa concordar comigo, você precisa realizar algo diferente. E eu estou te propondo a isso, tá bom? Senão você vai começar de novo a procrastinar. A procrastinação, ela se disfarça. Ela se disfarça de eu não sei o que fazer, ela se disfarça às vezes de medo, porque você não visualiza o final da tarefa. Às vezes você fica pensando só no final do objetivo. Pensa no próximo passo, detalhe o próximo passo. E aí depois você vai detalhar o segundo passo, o terceiro passo, mas só depois. Tem gente que detalha tudo e cansa às vezes, né? E aí eu começo a procrastinar, porque cansou de tanto que eu detalhei, que eu já fico sem energia para poder realizar. Aí vem a sensação de fracasso, a sensação de desânimo, a sensação de angústia muitas vezes e a sensação de ansiedade. Isso vai te levando para uma depressão aí, provavelmente aí sem realizar os seus objetivos. Impacto do método simples que eu estou te propondo, tá bom? Avanços visíveis semanalmente, orgulho de cumprir pequenas vitórias, se alimente de pequenas vitórias, detalhe os seus objetivos em pequenas ações, porque isso vai gerando pequenas vitórias. E as pequenas vitórias vão trazendo ânimo e vontade de avançar. Porque você sabe que você está realizando, você sabe que você está se condicionando a pequenas vitórias. Isso é muito interessante. E aí começa a ter energia de querer mais resultados, de se envolver, de criar mais resultados dentro do seu negócio. Então busque isso. Busque avanços, busque estar orgulhoso daquilo que você está fazendo, isso gera mais energia, isso gera mais realização. Quer parar de depender da motivação? Foque em resultado. Para você ter resultado, você vai precisar de disciplina, você vai precisar de método, você vai precisar de persistência e você vai precisar de coragem para fazer as mudanças. Coragem é a mãe das virtudes que você precisa colocar todos os dias. Às vezes vai falhar um dia, e você volta lá com a coragem no dia seguinte, com garra, com determinação e com energia. Como se você fosse na academia. Um dia às vezes falha, um dia você às vezes come lá alguma coisa que você não deveria, mas você sabe que você vai voltar no dia seguinte com muita vontade. Isso é coragem. Se você não tiver coragem, você vai se dispersar, você vai deixar para lá e você vai voltar no seu estado anterior. E aí você vai precisar de disciplina, você vai precisar de consistência, você vai precisar de persistência para poder continuar. É preciso agir para você poder fazer as coisas diferentes, para você poder atingir o que você tanto deseja. Sem ação não tem resultados. Sem mudança não tem resultados. Eu te desejo muita vontade de fazer as coisas, mas eu te desejo coragem de fazer as mudanças que você precisa fazer. Eu te desafio aqui agora a você estabelecer ações para
para você fazer essas mudanças, você planeja essas ações, você coloca aí num período de tempo a ser realizado, e você tem um plano e aí execução. A execução, ela tem ajustes, ela tem avaliações, ela tem monitoramento, mas ela tem ação. Sem ação nada muda, nada se concretiza. Bom, e você vai estabelecendo as mudanças necessárias. Tem dúvida? Manda uma mensagem para a gente. Se você quiser, nós temos uma mentoria, eu te ajudo a enxergar toda essa trajetória, colocando etapas, fazendo ações, e eu te coloco aí na rota do sucesso para você poder ter melhores resultados. E aí basta você entrar em contato com a gente, que eu vou te apresentar uma proposta e a gente com certeza vai fechar uma parceria e nós vamos ter muito resultado. Você gosta dos nossos conteúdos aqui? Siga o nosso canal, se inscreva no canal, tem conteúdo aqui semanalmente que eu coloco aqui inédito para poder te ajudar, para você poder realizar mais coisas aí. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 1.000 inscritos e você vai fazer parte desse processo e eu te convoco, né, para você compartilhar com o maior número de pessoas, pessoas que precisam desse conteúdo. Elas vão te agradecer, inclusive. Quero te agradecer. Muito obrigado. Fica com Deus e um grande abraço para você.